E se tudo que a gente entende por sucesso estivesse errado, completamente de ponta cabeça? Pois é exatamente essa proposta que a gente vai mergulhar hoje, o Sermão da Montanha. Ele é basicamente um guia para esse tal reino de ponta cabeça. Olha só, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, uma pergunta fundamental. A gente é multidão ou discípulo? Depois, a gente vê o que é esse sucesso de ponta cabeça. Em seguida, sal, luz e influência. E para fechar, uma justiça bem mais profunda. Bom, logo de cara, o sermão já chega e coloca a gente numa encruzilhada. Ele faz uma pergunta que é crucial, algo como: qual é a sua expectativa aqui? E dependendo da resposta, tudo muda. Basicamente, existem duas maneiras de encarar o que vem pela frente. De um lado, tem a galera da multidão. A mentalidade ali é a de um consumidor, sabe? O que eu levo daqui, o que você pode fazer por mim. Mas do outro lado, tem a postura do discípulo, que é a de um aprendiz. A pergunta muda para: como eu posso ser como você, como eu posso mudar? E é para esse segundo grupo que o Sermão da Montanha foi pensado. Então, a grande questão que fica martelando o tempo todo é essa: a gente está aqui para pegar alguma coisa ou para se tornar alguma coisa? A ideia não é só acumular conhecimento, mas sim passar por uma transformação de verdade. Ok, uma vez que se assume essa postura de discípulo, aí sim somos apresentados ao projeto desse reino. E olha, segura aí, porque a coisa vira de cabeça para baixo tudo aquilo que o mundo ensina sobre sucesso e felicidade. E o primeiro valor, a primeira bem-aventurança, já chega soando como o exato oposto do sucesso: ser pobre em espírito. Hã? Como assim? O que isso quer dizer, afinal? Pensa na imagem de um mendigo. Alguém que está ali no chão e sabe com toda certeza que não tem absolutamente nada, que a próxima refeição depende 100% da bondade de outra pessoa. Ser pobre em espírito é isso, é ter essa consciência radical de que dependemos de Deus para tudo. É o contrário daquela ideia de autossuficiência que a nossa cultura bate tanto na tecla, sabe? É basicamente admitir: sozinho eu não dou conta. Aí vem o próximo valor: mansidão. Putz, essa é uma palavra que ninguém quer pra si, né? Parece coisa de gente fraca, de ser capacho dos outros. Só que, nesse reino, o significado é outro. Totalmente diferente. É que a gente vive numa cultura que grita o tempo todo: lute pelos seus direitos. Já esse ensinamento vem e fala baixinho: foque nos seus deveres. A verdadeira força, segundo essa lógica, não está em brigar pelo que é seu, mas em se dedicar a servir. É uma virada de chave total no que a gente entende por poder. E esse padrão continua, viu? Os que choram, os que têm uma fome danada de justiça, os que são misericordiosos, todos eles são chamados de felizes. É o retrato de um mundo onde a força de verdade está na vulnerabilidade. E a riqueza está na generosidade de espírito. Beleza? Se os valores são esses, então qual é a nossa função no mundo? Como é que a gente vive isso na prática? O sermão responde com duas metáforas bem fortes e, vou te dizer, até meio surpreendentes: sal e luz. Vamos começar com o sal. Hoje em dia, a gente pensa no sal e já vem o saleiro na cabeça, né? Tempero. Mas lá no mundo antigo, a história era outra. O sal tinha uma função dupla super importante. Primeiro, o sal era usado para conservar, para evitar que as coisas estragassem. Para isso, ele tem que irritar, matar as bactérias. Essa é a natureza ofensiva da nossa influência. É quando a verdade que a gente vive confronta o que está errado ao redor. Mas, ao mesmo tempo, o sal dá sabor, né? Deixa a comida boa, desejável. E essa é a natureza atrativa. É viver de um jeito tão cheio de perdão, de generosidade, que as pessoas olham e sentem vontade de chegar perto. A segunda imagem é talvez até mais direta e poderosa. Somos a luz do mundo. E qual é a principal característica da luz? Ora, ela foi feita para ser vista. Não dá para esconder. E aqui está o pulo do gato. A luz não são as palavras, não são os discursos bonitos nem as opiniões que a gente posta. A luz, segundo o texto, são as boas obras. É a prática, o que a gente faz no dia a dia que ilumina de verdade. Não é só o que a gente fala. Isso tudo nos leva, agora sim, para o coração do sermão. E talvez para a parte mais desafiadora de todas. É a mudança de foco. Sai da ação externa e vai para a natureza interna. Não é mais sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente é por dentro. Pega, por exemplo, a lei "não matarás". Imagina que ela é só a pontinha do iceberg, aquela parte que fica para fora da água.
É o que todo mundo vê, o que todo mundo concorda. É fácil, né? Chegar e dizer, eu nunca matei ninguém. Só que Jesus convida a gente a mergulhar, a olhar o que está debaixo da água. Ele mostra que o problema, de verdade, não é o ato de matar em si, mas a raiva, o desprezo que está lá no coração e que é a raiz de tudo. O objetivo, então, não é só controlar o comportamento, é transformar a natureza do coração. E ele faz a mesmíssima coisa, aplica a mesma lógica a outra regra super conhecida na sociedade. De novo, o nível sobe. A questão não é só evitar o ato físico do adultério. É ir mais fundo e encarar a cobiça no coração, porque é ali que o problema começa. A pergunta muda de o que foi feito para o que foi desejado. E todo esse raciocínio, de sempre ir na raiz do problema, chega no seu ponto máximo, no comando que soa mais impossível e contraintuitivo de todos. Não é só para tolerar os inimigos, é para amar. Não é só para ignorar quem persegue, é para orar por essas pessoas. E aí o sermão termina com essa ordem que, na boa, parece esmagadora. Sejam perfeitos. Peraí, como assim? Perfeitos? Como é que isso é possível? A chave para entender isso está no significado original da palavra perfeito naquele contexto. Olha, perfeição aqui não significa ser sem defeitos, sem erro. Significa funcionar para o propósito que foi criado. Pensa numa caneta. Uma caneta perfeita é uma caneta que escreve. Ela está cumprindo sua função. Então, no final das contas, a grande pergunta que o Sermão da Montanha deixa no ar não é "você nunca erra". É uma pergunta muito mais profunda. Estamos funcionando de acordo com o nosso propósito? Será que estamos vivendo como fomos desenhados para viver? Amando, perdoando e, principalmente, refletindo os valores desse reino que é totalmente de ponta cabeça?